Apocalipse, capítulo 5. Eu havia dito a vocês, né, que seria tão empolgante quanto o capítulo 4, e realmente é. Porque vai falar de uma cena aqui muito legal, né, um cântico, enfim, eu acho esse capítulo muito lindo, inclusive ele é um dos capítulos mais lidos, né, do livro de Apocalipse. Já falei para vocês também que algumas pessoas pulam, né, alguns capítulos, mas esse daqui geralmente o pessoal gosta bastante de ler. Nós vamos ler e aí eu vou explicando, comentando. Eu tenho uma coisa para falar antes, sobre o capítulo 4, que eu acho que não ficou claro no vídeo anterior. Eu tenho um costume, né, na minha mente, Deus, Jesus, Espírito Santo é o mesmo, eles são o mesmo. Então eu falo, viu Deus, viu Jesus e é a mesma pessoa. Então eu não sei se eu posso ter confundido isso, mas no capítulo 4, quando Ezequiel fala, e João também, ele fala daquele que está sentado no trono. Esse trono do capítulo 4, ele mostra sim Jesus, Deus Pai, e tem também os 7 Espíritos de Deus. Então ali é o trono. Ezequiel fala assim, este é o que parece a semelhança do resplendor da glória de Deus. Então a gente já leu isso, né, no capítulo anterior, que é do trono da glória de Deus. Porque aqui no capítulo 5 a gente vai ver mais alguns detalhes, inclusive sobre este trono, tá bom? Então, não sei se ficou claro antes, mas aquele trono mostrava o Senhor Deus Todo-Poderoso, inclusive eles falam, né? O Deus Todo-Poderoso, digno de receber a glória, a honra, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso está no capítulo 4. Aí no capítulo 5, então, continua, né, a descrição de João do que ele estava vendo. Capítulo 5, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? O anjo perguntando. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então era um livro muito importante, né? Vamos guardar isso aqui. Eu chorava muito, isso aqui é João, né? Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João vê a cena, né, no trono, alguém sentado no trono, descreve antes como foi tudo isso, muito lindo, e na mão deste tinha um rolo, um livro, né? Antigamente não era livro assim com páginas assim, eles eram um pedaço de couro ou de papiro, folha, não sei, e eles iam escrevendo, enrolando no rolo. Antigamente era assim, então era esse tipo de livro que ele tinha na mão. E aí ninguém era digno, não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum que fosse digno nem sequer de olhar para o livro, quanto mais de abrir os selos, né? Mas aí veio um ancião e falou: não chora, não precisa chorar, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então teve que vencer. Vamos continuar a leitura. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres
e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por isso que não dá para separar um e outro. É ali a triunidade de Deus. E tem algumas pessoas que falam trindade, mas eu já ouvi dizer que essa palavra trindade ela não é uma palavra muito adequada para nós. Então a gente usa triunidade. Então ali estava o cordeiro com esses 7 chifres e 7 olhos, que não é só o cordeiro, é o cordeiro junto com os 7 Espíritos de Deus, né? Porque não tem separação, 3 pessoas, não são 3 deuses que nós servimos. Nós servimos um Deus, que se fez carne, que derramou seu espírito, né? Às vezes é um pouco complicado de entender para quem está começando, mas nós não somos adoradores de deuses, só existe um Deus. Então aqui está mostrando o cordeiro e esses 7 chifres, esses 7 olhos que tinha no cordeiro. Você imagina um cordeiro com 7 olhos, esquisito, né? Hoje eu acho que ia sair correndo. Se eu visse um cordeiro com 7 olhos, eu ia sair correndo. Mas aqui, João, ele entendeu de que se tratava, tanto que ele fala, era um cordeiro que parecia que estava morto e viveu, que parecia ter estado morto, né? Mas estava ali vivo, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, João viu, ele não ficou assustado, ele sabia do que se tratava. E aí ele já vai falando, 7 olhos, 7 chifres, que são 7 Espíritos de Deus. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Cordeiro. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, né? De novo, esses anciãos fofos, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, eu preciso dar uma pausa aqui para a gente ver a importância das nossas orações, né? Primeiro, elas ficam guardadas em taças de ouro. Segundo, são as nossas orações que movem as coisas, que vão fazer com que esse dia chegue. Porque eles estavam aqui carregando as orações dos santos. Nós precisamos encher essas taças. Como que a gente enche essas taças? Com as nossas orações. As nossas orações são guardadas em taças de ouro. Meu Deus do céu. Sabe quando você faz aquela oração sincera, parece que Deus nem tá ouvindo, você fala, nossa, eu tô orando aqui pela fé, porque eu nem sei se eu tô sentindo a presença de Deus. Eu sei que muitos já passaram por isso. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Ele está ouvindo e está guardando as nossas orações em taças de ouro. E eles cantavam um cântico novo. Eu também quero enfatizar aqui e dizer que toda vez que acontece algo novo nos céus, vem alguém e ele fala assim, eles cantavam um cântico novo. Quer dizer, um cântico que não era cantado antes, é um cântico novo, uma letra nova, uma coisa nova que aconteceu. Então, eles fizeram um cântico novo. O que aconteceu aqui? O Cordeiro recebeu o livro, porque ele foi o único encontrado digno. E aí eles fizeram, então, um cântico novo para aquela ocasião. É que, para nós que lemos, nós já ouvimos muitas músicas, né, com essas letras aqui lindas, porque João viu, né, e vai acontecer, isso aqui é realidade, então nós já cantamos. Mas nesse dia aqui, João está mostrando como se isso não tivesse acontecido antes. Então, a partir dali, né, o Cordeiro venceu, recebeu o livro, então eles cantaram um cântico novo, né? Em toda a Bíblia isso não havia sido cantado antes, mas naquele momento eles cantaram. O que eles cantaram? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Sim, pois, né? Algumas versões dizem porque, pois. Quer dizer assim, o que aconteceu, né, para que ele fosse digno, para que ele se tornasse digno. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto
e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Meu Deus. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Esse daqui é um cântico que descreve o porquê que o cordeiro foi encontrado digno, né? O cordeiro, quem que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Isso aí nós já sabemos que é Jesus. Se fez carne, morreu, ressuscitou, né? Fez muitos milagres, pregou para muita gente, para multidões, formou 12 discípulos, né? Chamou outras pessoas que também foram, andavam com ele, mulheres, outros homens, a mãe dele, os irmãos. Gente, Jesus fez muita coisa. A Bíblia diz assim que se tudo que ele fez fosse escrito, nem o mundo seria capaz de conter os livros. Você imagina? Fez muita coisa. Mas por que que ele foi encontrado digno? Porque ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui mostra, gente, o que que Deus gosta. O que que Deus gosta? Porque poderia estar falando assim, ó, digno ele é porque ele fez muitos milagres, né? Porque ele curou muitas pessoas. Mas não foi isso que tornou o cordeiro digno de abrir o livro. O que o tornou digno foi ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui fala muito comigo. Porque de tudo, gente, que eu faço para Deus, de tudo que eu faço para Deus, o mais importante, o que ele mais gosta é pessoas. Pessoas. Isso aqui é claramente o que toca o coração do nosso Deus. Jesus foi encontrado digno. Porque ele não foi porque ele fez milagres, não foi porque ele pregou, não foi porque ele simplesmente morreu, mas porque ele morreu e com o seu sangue, então, ele comprou para Deus gente do mundo inteiro. Né? O negócio de Deus não é só o Brasil, só os Estados Unidos, né? É o mundo inteiro. Você quer agradar a Deus? Isso aqui é uma dica. Interceda por uma nação que você não sabe nem onde fica. Pesquisa lá. Vá no Ato, é o nome de um país. Fica lá na Oceania. Ora por aquele povo, você vai ver só. Isso vai agradar a Deus. Isso vai agradar a Deus. Gente de toda a tribo. Escolhe um país distante, né? Não estou dizendo que não tem problema no Brasil, não. Mas nós não podemos ficar olhando só para as coisas aqui ao nosso redor, apesar de ter bastante trabalho aqui no Brasil. Mas o Senhor gosta de gente de toda a tribo. Povo, língua, toda nação, toda tribo, todo tipo de língua. Quantas línguas tem no mundo? Então Jesus, ele foi encontrado digno. Gente, Jesus, ele foi julgado aqui. Ele passou por um julgamento. Ele venceu, tá falando aqui, ó. Ele venceu para abrir o livro. Então não foi fácil, porque tem pessoas que pensam que Jesus veio, né? E para ele foi muito fácil não pecar, porque ele era Deus. Mas ele era 100% Deus, 100% homem. Ele era Deus porque ele se fez, se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz assim lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte. Obediente. Você imagina que Jesus, o Cristo, teve que ser obediente, se tornou servo, se humilhou. Não foi fácil, ele teve que se humilhar, teve que vencer. A Bíblia diz que ele passou por todo tipo de tentação. O próprio Satanás pessoalmente foi tentá-lo, né? E falou algo muito interessante, inclusive a respeito do reino. Ele falou assim, isso aqui é meu, você quer que eu te dê?
todo esse reino aqui, ó. E Jesus venceu todas as tentações. Então não foi uma coisa fácil que ele veio aqui e foi tudo tranquilo. Não, foi difícil, gente. Jesus, ele teve 18 anos, ele teve 20 anos, 25 anos, 26, né? 16 anos, 15. Todas as idades que você pensar, até 33 anos, Jesus teve. Ele trabalhou, né? Teve uma profissão, teve que obedecer a mãe dele, teve que decorar versículo, decorar a lei de Moisés, decorou, né? Como todo bom judeu. Ele fez coisas normais, ele teve que passar por coisas normais. A Bíblia diz assim que ele foi um homem experimentado no trabalho. Então, tudo que ele fez aqui na terra, ele fez, gente, porque ele sabia da glória que lhe era prometida, do fruto do seu trabalho. Ele sabia o que lhe havia sido prometido. Ele sabia que existia um livro que ninguém era digno de abrir. Ele precisava vir e vencer para abrir, né? E ele veio e venceu. Ele passou também por um julgamento aqui. Por quê? Né? Lógico, eu não vou nem pensar na possibilidade de que ele não venceria. Tem gente que fala, mas se ele não vencer, o que acontece? Não existe isso. Pelo amor de Deus, não vem com essas perguntas. Essas perguntas de louco, aí você não faz isso. Mas aqui tá falando que ele venceu. E aí o pessoal cantou um cântico novo. Que cântico novo? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Olha que coisa mais maravilhosa, eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. O que significa isso aqui? O João, ele não conseguiu contar. Então ele falou assim, ó, milhares de milhares, milhões de milhões. Quanto que é milhões de milhões? Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Depois que passa de trilhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, quadrilhão, quinquilhão, eu já não, é um número assim que eu não sai da minha capacidade aqui, eu nunca parei nem para pensar nisso. Milhões, de milhares de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno, ele é digno, ele quer dizer, ele merece. Quem mais merece receber isso, gente? Isso aqui também a gente tem que refletir. Às vezes a gente dá glória, dá honra, dá o louvor, né, a outras coisas que não merecem, não venceram nada. Mas só ele é digno. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles há. Então, primeiro ele ouviu lá no céu, né? Os anjos, os seres viventes, os anciãos, todos cantando digno é o Cordeiro. Depois ele ouve toda a criação, na terra, no céu. E esse céu aqui não é o céu lá onde ele estava, né? É o céu assim, referente ao céu que a gente vê aqui, né? Quando olha para cima aqui na terra. Debaixo da terra, no mar, todo mundo falava: a aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos fizeram o quê? O que eles mais gostam e sabem fazer: se prostraram e adoraram. Que cena maravilhosa! Então aqui tem que ficar claro que Jesus passou também por um julgamento, né? Ele teve que vencer, ele foi experimentado no trabalho. E ele venceu.
E o que o fez se tornar digno foi o fato dele ter comprado gente de toda a nação, de toda a tribo, toda a língua. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito deste livro aqui. Que livro é esse? Né? Todo mundo se pergunta. Que livro é esse? Nós vamos ler alguns textos e entender que livro é esse.